Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel e esse é o Anime Sem Censura mais uma vez. Este vídeo eu vou falar os que eu considero os melhores de 2018 e os piores de 2018. Mas os pontos positivos e os pontos negativos que eu encontrei em cada um desses animes, principalmente os melhores os pontos positivos e os piores os pontos negativos, tá? Se você não concorda, não tenho muito o que fazer, comenta aí, talvez a gente discute sobre isso. Se você concorda, que bom que a gente tem algum tipo de conexão aqui rolando. Então vamos primeiro falar da parte boa, depois eu falo da parte ruim, porque eu deixo o pior por último. Vamos pro quinto lugar, Zombieland Saga. Zombieland Saga conta a história de 7 garotas, tá? Que foram transformadas em zumbis. E tem um puta personagem que é o Kotaro, que é o agente dessas idols, né? Ele que trouxe, teoricamente, elas ali à vida novamente, né? Zombieland Saga gira em torno disso, dessas 7 idols aí. Cada uma tem a sua personalidade, e isso é muito bem desenvolvido em Zombieland Saga. Isso é uma das características principais do Zombieland Saga, o desenvolvimento de personagens. A ideia da primeira temporada, eu acho que vai ter uma segunda, é desenvolver os personagens, é mostrar o que cada uma, por que cada uma tá ali, qual é o papel de cada uma no grupo. O outro aspecto principal é a crítica que o Zombieland Saga faz com relação ao mundo idol. E ele faz isso de uma maneira bem leve, que é para não ofender ninguém que gosta de idols. Então ele faz isso bem tranquilo, bem suave. Ele critica, por exemplo, essas são as idols ideais, as zumbis. Por quê? Elas não têm que comer, elas não têm que dormir, elas têm que treinar, dançar, cantar. E é isso, essas são as idols ideais. Então ele meio que fala pra você, ó, o que o mercado quer, na verdade, são idols zumbis, porque elas fazem tudo que o mercado quer. Elas não interagem com pessoas vivas que não sejam o próprio agente. Então isso também é uma crítica a esse modelo de idol. Que a idol ideal, ela não tem que interagir com o público e ter amigos no público. Ela tem que interagir ali nos eventos e tal, fazer foto com os fãs, mas fazer amigos fora, amigos na realidade, isso não precisa acontecer. Afinal, elas são idols, zumbis ainda por cima. Se elas se encontrarem com alguém da realidade, elas vão se machucar, porque as pessoas vão querer matá-las. Mas não é isso que ele está querendo mostrar. O que está querendo mostrar é que a idol ideal, ela não come, não dorme, não interage com pessoas na realidade, ela só interage com quem ela tem que interagir profissionalmente. Então ele faz essas críticas. Ele faz crítica também à idol ideal, o modelo de idol ideal. Porque dentro desse anime você tem duas personagens, que é a Junko e a Ai, que são as idols ideais, tanto de hoje quanto do passado. E então ele te mostra, essas aqui são as idols ideais, tá? Essas daqui são as pessoas que você hoje, como fã de idol, gosta. E aí ele mostra outras pessoas que não tem porra alguma com idol. Você tem a Lily, que eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma sacada genial. Você tem a Yugiri, que é uma geisha do passado. Ela, não, mas ela representa uma idol do passado. Só que não é o modelo atual. Ela é uma pessoa mais velha, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Não é o modelo de idol ideal. Você tem a Tai, que é uma zumbi, literalmente. E ela consegue ser uma idol dentro desse grupo. Ah, então é zumbis que vocês querem? Então toma aqui uma zumbi de fato. A Saki é uma motoqueira. Então assim, ela não é uma idol. Ela é uma pessoa que era pra ser considerada uma rebelde. Ela não é pra ser uma idol. O Zombieland Saga fala muito sobre isso, sobre os estereótipos de idol. E como você tem que observar algumas coisas, às vezes, como esse estereótipo de idol é fraco. O que faz sucesso não necessariamente é isso. E Zombieland Saga fez um grande sucesso. Então meio que ele comprova com o sucesso de que essa questão do ideal de idol é fraco. Não é uma coisa que o mercado está te passando e que você precisa aceitar. Então essa questão toda de Zombieland Saga, que é excepcional, que eles fizeram muito bem, e eles fizeram de uma maneira tão suave que ninguém percebeu que eles estavam criticando isso a ponto de se sentir ofendido. Então esse foi o quinto lugar. Bora pro quarto lugar, que é Megalobox. Megalobox é uma homenagem a Ashita no Joe. Foi feito em comemoração ao 50º aniversário do mangá de Ashita no Joe e é uma referência clara a esse mangá. E bom, conta a história, resumindo, dentro de um mundo onde o boxe não é só na porrada na mão, existem os gears, né? E o Joe, ele luta lá com gear, etc. Ele, no primeiro momento, ele luta apenas
digamos, lutas casadas, assim, onde ele vendeu a derrota para ganhar uma grana e tal. Então no começo é esse o contexto, né? Essas lutas que ele faz são lutas vendidas, né, junto com o Nambu, que é o agente dele e também treinador, e eles fazem isso para sobreviver naquele mundo onde eles estão, que é basicamente eles estão numa sociedade que é dividida entre pessoas que são classificadas como pessoas e pessoas que não são classificadas como pessoas, e o Joe tá nesse segundo mundo, digamos assim. Você tem uma crítica muito mais social em Megalobox, muito mais de acesso, de como você obtém acesso. Às vezes você, para obter acesso a coisas, você age de maneiras ilegais, você aciona pessoas que têm o poder de te incluir numa sociedade que você não é aceito, uma sociedade que você é excluído. Fala muito de superação, tanto do Joe quanto dos outros personagens, e de abrir mão dos seus próprios desejos pelo bem do próximo. Isso também acontece claramente no anime. Então ele tem várias mensagens que ele quer passar. Um tema específico dentro de todos esses, né? Ele está lutando sem nenhum gear. Ele não é daquela sociedade onde as pessoas lutam com gear. Ele está lutando sem nenhum. E ele está vencendo. Então o que está querendo passar aí para você? Está querendo mostrar para você de que mesmo você sendo excluído, você pode vencer, digamos assim? Só que qual a mensagem principal? A mensagem principal é que para você vencer você tem que se esforçar. Não é essa a mensagem principal. A mensagem principal é que para você alcançar uma coisa que você não tem acesso, você tem que quebrar barreiras. E você tem que fazer o outro lado entender, através de um soco na cara, por exemplo, que você tem direito de estar ali. Então não é uma questão de você se esforçar, é uma questão de você se rebelar. É uma questão de mostrar que o que é considerado, entre aspas, menor e rejeitado, pode se rebelar, pode ter força para sair daquele status e encarar uma situação onde as pessoas achavam que ele não teria condições, porque afinal de contas ele não usa um gear. Então eu acho que essa é uma das mensagens principais de Megalobox e que eu achei relevante citar como um dos aspectos mais interessantes de Megalobox aí. Terceiro lugar, o anime que conseguiu fazer eu chorar de rir e chorar de tristeza no mesmo anime. É uma coisa incrível mesmo. Hinamatsuri. Hinamatsuri era para ser uma comédia, e é uma comédia. Em todos os aspectos ele é uma comédia. E ele funciona muito bem como uma comédia. É uma puta de uma comédia, tá? Todo episódio você tem uma coisa que você fala, caralho, que bagulho foda. Não tem um episódio que você não vai rir. E também tem alguns episódios que você vai chorar que nem um bebê recém-nascido. Enfim, cara, eu não sei. Hinamatsuri fala sobre muita coisa. Hinamatsuri conta a história de uma menina que veio de um mundo futuro ou paralelo, isso não fica muito claro, e ela cai na casa, que é a casa do Nita. O Nita é um membro da Yakuza, tá? Então ela, como uma pessoa que vem desse futuro, desse mundo alternativo, digamos assim, ela tem superpoderes, pesadíssimos, inclusive. Ela lembra um pouco o Saiki, Kusuo, Sainan. E ela cai na casa desse cara, e esse cara tem que aprender a lidar com ela, porque como ela tem superpoderes, ela meio que faz assim, amigão, ou você me ajuda aqui, ou eu destruo a tua casa. Essa garotinha, Hina, vai destruir a casa do membro da Yakuza. Hina trabalha muito bem a questão da quebra de expectativa. Você tá esperando uma coisa, ele vai lá e mostra outra completamente diferente, quebra a expectativa e você começa a rir que nem um retardado. Basicamente é isso. Ou o contrário, você tá querendo uma coisa, acontece outra e você começa a chorar que nem um retardado, porque tem uma personagem que é uma das melhores do ano, que é a Anzu, que se você quiser fazer um anime só dela, pegar só as cenas dela do Hinamatsuri, como um todo, do anime Hinamatsuri, você pegar só as cenas dela, você consegue fazer um puta do anime ainda. Eu achei muito interessante como eles trabalharam essa questão de comédia e drama no mesmo ambiente, né? E com a mesma linguagem visual, porque mesmo no drama ele tem aspectos visuais de comédia e você sabe que aquilo ali não era pra você estar chorando que nem um retardado, mas você tá, entendeu? Então eles trabalham toda a identidade visual e a linguagem dos personagens de uma maneira que você se contraria. Ele é uma experiência emocional conflitante.
Hinamatsuri é uma experiência emocional conflitante. Isso também se reflete na sua reação com relação ao anime, porque quando você ri, você vai chorar de rir. E quando você chorar, você vai chorar de chorar mesmo, de emoção, de tristeza, de filha da puta, por que você tá me fazendo chorar? Então, Hina é ótimo por causa disso. Ele trabalha os excessos tanto dos personagens quanto de como você, como espectador, reage ao anime. E é por isso que é o meu terceiro lugar. Segundo lugar, Devilman Crybaby. Eu não consigo tirar um ponto negativo. Ele só está em segundo lugar porque, pra mim, o primeiro lugar ganha um pouco, mas assim, de leve, no meu imaginário, porque o primeiro lugar tem uma coisa que eu gosto desde sempre e que Devilman não tem. Eu já vou falar do primeiro lugar, então você segura aí, que eu já falo e você entende. Devilman tem tudo excelente. Trilha sonora, animação, conteúdo, final, começo, meio. A mensagem que ele quer passar é uma mensagem muito complexa. É uma mensagem de preconceito, é uma mensagem de aceitação, uma mensagem de resultado, de consequência das suas ações, de como você impacta o mundo, como o mundo te impacta. Cara, tem muita coisa em Devilman Crybaby. Muita coisa. Cara, são 10 episódios. Então o que mais choca é o como ele atinge tantos objetivos e como ele desenvolve tão bem os personagens, todo o mistério que envolve os personagens, e a história dos personagens, o que eles são de fato, que é exibido nos 2 últimos episódios. Então, ele sai de uma situação e inverte completamente no final. É realmente maravilhoso como eles fazem isso, a direção tá sensacional. Se eu fosse retratar Devilman Crybaby com uma expressão, seria desespero. Porque ele quer mostrar o desespero, a desesperança. Quando você espera uma coisa, essa coisa não vai acontecer. Ele quer trabalhar isso. Por mais que você faça alguma coisa, você não vai alcançar, pelo menos não diretamente, né? Ele faz uma desconstrução da esperança. É uma desconstrução da expectativa. É uma quebra de realidade, uma quebra de paradigma. Como as coisas podem levar um outro caminho. Como o pior cenário possível ele pode acontecer. Uma crítica de como às vezes o bom não é o suficiente. Então, Devilman Crybaby tem uma mensagem muito mais profunda do que todos os outros que estão abaixo na lista. Faz você refletir mais sobre a sua vida, sobre o mundo de uma maneira geral. E é isso que faz ele diferente, porque você pode ter várias interpretações das mensagens que ele está querendo passar. É isso que Devilman faz diferente. E bom, bora agora para o primeiro lugar. SSS Gridman. Por que Gridman está em primeiro e não Devilman? Porque Gridman trabalha a questão, por exemplo, da depressão muito bem. E tirando todas as mensagens que Gridman passa, que eu vou falar um pouquinho, não vou falar muito, você tem uma outra questão que é Tokusatsu, cara, eu adoro. Então só por isso já tá em primeiro. Só por ser baseado no Tokusatsu já tá em primeiro, independente de qualquer coisa. Mas agora, falando sério, embora isso seja um diferencial de fato, Gridman é excelência. Excelência mesmo, galera. É a excelência de CGI, de animação, de direção. Gridman tem muitas referências. Gridman usa muito de referência aqui e ali sobre animes mecha, principalmente, né? Você tem muita informação em Gridman. Gridman não é só o conteúdo do anime, ele também é uma obra de arte referencial. Você tem referências a outros tokusatsu que não o Gridman original. Então, Gridman é um show de referência. É um show de direção voltada para referência a outros animes, ao mecha como um todo. É uma homenagem ao mecha e ao tokusatsu. Só que ele também trabalha muito bem uma coisa que eu sempre critico na maioria dos animes. Você não precisa me falar as coisas. Eu quero ver o anime. E eu quero entender o anime vendo o anime, não lendo. Se for para ler, eu leio um livro, eu leio uma light novel, eu leio o mangá. Mas como anime, eu quero ver o anime. Você não precisa me dizer coisas, precisa mostrar coisas para mim. E isso, Gridman, é um dos melhores animes já feitos. A Karen Shinjo, ela não precisa me falar quase nada durante todo o anime.
as reações dela, como ela interage com os personagens, principalmente com o Anti, como a direção trabalha o subjetivo dentro de uma imagem. Mostra a Akane, mostra uma outra coisa que está se referenciando a Akane e o como ela é, qual é a personalidade dela. As imagens que são, teoricamente, sobre o ambiente está falando dos personagens. A questão principal de Gridman é que ele não trabalha com o texto. O texto é relacionamento entre os personagens. São personagens conversando entre si. Não tem ninguém me explicando nada, cara. Eu não preciso de ninguém me explicando nada porque a animação está dando a entender várias coisas. E eu quero viajar nessa animação. É isso que Gridman é diferente. Ele não precisa me passar a informação. A informação ela está no anime, no desenho, na animação. Então é um primor de qualidade nisso. É um primor de direção. Cada frame significa alguma coisa. Não tem frame jogado ali. Eu não preciso de uma mesa com dois personagens sentados conversando para me explicar o mundo. Então é isso. Gridman é o auge do diálogo não expositivo. E é o auge da direção e o auge do CGI também em animes de séries de TV, digamos assim, tá?